Você já participou de uma reunião que poderia ter sido um e-mail? Todos nós já passamos por isso. Reuniões intermináveis, sem foco e que, no fim das contas, não levaram a lugar nenhum. Tempo, energia e produtividades desperdiçados. Mas a boa notícia é que existe um jeito de virar esse jogo. Você pode fazer com que as suas reuniões te destaquem como o ou a profissional que resolve, tem atitude para tomar decisões e fazer as coisas acontecerem, diferentemente daqueles que apenas enrolam. É isso que você vai descobrir agora, como fazer uma boa reunião com a equipe de trabalho, neste guia prático e profissional com um passo a passo simples e direto, tudo seguindo a nossa filosofia do blog Abrir Minha Empresa. Para entender de verdade como fazer reuniões de trabalho que realmente funcionam, primeiro é preciso entender que existem 3 momentos chaves: o antes, durante e o depois. Isso é um ponto que muitos profissionais acabam menosprezando, e é justamente por isso que as reuniões acabam sendo enroladas e até inúteis. Então, sempre comece pelo antes. Antes da reunião, o poder da preparação. Acredite ou não, a parte mais importante de uma reunião acontece antes dela começar. A preparação é a base que garante que a execução seja focada e eficiente. Logo, se você dedica tempo para alinhar os objetivos e organizar a pauta, a chance de ter um encontro produtivo é muito maior. Por isso, pare e pense: essa reunião é mesmo necessária? Essa pergunta é de ouro. Reuniões são para discutir, debater e tomar decisões. Então, se o seu objetivo é apenas passar uma informação ou um breve comunicado, ou seja, evite a reunião por inércia. 2. Determine um objetivo claro. Antes de marcar uma reunião, entenda qual é o real objetivo de fazer essa reunião. Dessa forma, defina claramente o que precisa ser alcançado. E uma dica especial aqui é: se o objetivo da reunião não puder ser definido em uma frase concisa, talvez seja melhor repensar a necessidade da reunião, ou até encontrar outros meios para resolver tal questão. E divida esse objetivo com todos os participantes da reunião, que é o que vamos falar agora. 3. Escolha os participantes certos. Na hora de convidar as pessoas para a reunião, evite incluir pessoas que não tenham um papel direto no objetivo. Assim, isso economizará tempo e evitará distrações durante as reuniões. Ao mesmo tempo, certifique-se de convidar apenas aqueles que podem contribuir para a discussão e a tomada de decisões. Quanto menos participantes, mais prática e eficiente será a reunião. E por curiosidade, você já participou de alguma reunião em que achou que não era preciso você estar presente? Comente aqui para a gente saber. 4. Agende com antecedência e respeite o tempo dos envolvidos. Selecionar um horário conveniente para a maioria dos participantes é fundamental. Por isso, agende com antecedência para permitir que todos tenham tempo para se prepararem. Logo, respeite o tempo de todos. Ainda, comece e termine a reunião pontualmente, conforme o combinado previamente. 5. Desenvolva uma pauta detalhada. Uma pauta de reunião, também conhecida como agenda de reunião, é um documento que lista os tópicos ou itens a serem discutidos durante uma reunião. Em outras palavras, ela descreve a estrutura e a ordem dos assuntos a serem abordados durante a reunião, com o objetivo de manter a reunião organizada, eficiente e que foque nos objetivos estabelecidos. Isso é bem importante, porque a pauta de reunião ajuda a garantir que todos os participantes estejam cientes do que será discutido. Ou seja, quando bem elaborada, é uma ferramenta fundamental para garantir que a reunião seja produtiva, eficiente e que todos os participantes saibam o que esperar. Além disso, ela permite que os participantes se preparem antecipadamente, economizando tempo e garantindo que os objetivos da reunião sejam alcançados. Somado a isso, pontue bem o tempo para cada assunto. Isso ajuda muito a manter a organização e conduzir melhor a reunião como um todo. Inclusive, já temos um vídeo aqui no canal que mostra como montar a pauta de reunião ideal e prática. Para assisti-la é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Agora, vamos para a parte durante a reunião, onde é preciso conduzir com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. A sua postura como líder de reunião é o que vai garantir que o encontro seja produtivo. Então, 1. Comece no horário e seja pontual. Se a reunião está marcada para as 10 horas, por exemplo, comece às 10 horas. Respeite quem chegou no horário. Se alguém se atrasar, não volte atrás para repetir o que já foi dito. O tempo é valioso para todos. 2. Apresente o objetivo e a agenda. No início da reunião, repasse o objetivo e a agenda. Isso alinha a expectativa de todos e serve como um lembrete para focar nos temas propostos. Por exemplo, você pode dizer: pessoal, o objetivo hoje é definir o cronograma. A nossa agenda está dividida em 3 pontos, com tempo X para cada um. 3. Mantenha o foco e a disciplina.
Durante a reunião, siga a pauta e evite desvios. Se surgirem tópicos não relacionados, anote-os para discussão posterior, para que a reunião não saia do controle, bem como controlar o tempo para cada assunto, conforme explicamos na dica da pauta. Dessa forma é possível respeitar o planejamento inicial da reunião, fluidez e o horário ou tempo reservado. 4. Estimule a participação, mas controle a dispersão. Peça a opinião de todos, ou seja, direcione perguntas específicas para os participantes, como por exemplo, Maria, o que você acha sobre a nossa sugestão de cronograma do projeto A? Isso garante que todos contribuam e se sintam parte da decisão, mas lembre-se, se alguém começar a monopolizar a conversa, você precisa intervir com gentileza. 5. Encerre com um plano de ação claro. Ao final da reunião, resuma os principais pontos discutidos e as ações a serem tomadas. Ao mesmo tempo, certifique-se de que todos saibam o que é esperado após a reunião e quem é responsável por cada tarefa, bem como os respectivos prazos, que é o que vamos falar agora. 6. Documente as decisões e ações. Não confie na memória. Alguém deve ser responsável por anotar as decisões importantes, os próximos passos e principalmente quem é responsável por cada tarefa e qual é o prazo para ela. Isso se chama ata, ou anotações, e pode ser tão simples quanto um e-mail. Inclusive, se quiser aprender como montar uma ata de reunião profissional e organizada, escreva nos comentários ata de reunião, que ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo ensinando isso, combinado? Agora que chegou o momento que muitos desconsideram e é um erro bem grande, que é o depois da reunião, onde o trabalho continua. Em outras palavras, a reunião só acaba de verdade quando as ações são colocadas em prática. Desse modo, compartilhe um resumo pós-reunião. Após a reunião, envie um resumo para todos os participantes, seja por e-mail, mensagem pelo sistema interno da empresa, enfim, sempre destacando os principais tópicos discutidos, decisões tomadas e ações a serem realizadas. Isso ajuda a manter todos os participantes na mesma página e cientes do que precisa ser feito como os próximos passos, além de criar um registro oficial e garantir que todos estejam na mesma página. 2. Faça o follow-up. Alguns dias depois, ou quando o prazo de uma tarefa estiver se aproximando, faça um rápido acompanhamento, como um e-mail simples ou uma mensagem pode ser o suficiente para garantir que as ações estejam em andamento. 3. Se necessário, repita todo este ciclo. Por fim, se achar que é preciso marcar uma nova reunião para continuar os trabalhos ou ajustar rotas, repita todo esse ciclo que mostramos agora, mas sempre considerando se realizar uma reunião é realmente importante ou se ela pode ser um e-mail, mensagem ou até uma ligação, combinado? Então, considerando tudo que mostramos agora, podemos resumir que, para realizar uma boa reunião, pense antes, a reunião é realmente necessária? Prepare-se, defina o objetivo, crie uma agenda e pauta e convide as pessoas certas. Conduza, comece no horário, siga a agenda e mantenha o foco. Documente, anote decisões, ações e responsáveis. Acompanhe, envie o resumo e faça o follow-up. Tenha em mente que dominar a arte de conduzir reuniões produtivas é uma habilidade fundamental para qualquer profissional. Logo, comece a aplicar essas dicas hoje mesmo e veja sua reputação crescer como alguém que respeita e valoriza o tempo de todos e que faz as coisas acontecerem. Além disso, se quiser aprender como ter a postura correta e profissional durante uma reunião de trabalho e até em outros momentos dentro de sua empresa, assista esse vídeo que explica exatamente isso, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!